Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui iluminados com o quinto episódio da primeira temporada da série A Casa do Dragão, exibido na HBO Max. Pois bem, pessoal, chegamos então ao fecho da primeira metade aqui desta temporada inicial dessa série, que sim, claro, guarda todas as características com a sua série mãe, A Guerra dos Tronos. Sim, esse episódio aqui é típico, é daqueles que a gente sempre espera, porque, na verdade, é a batida, é o desfecho, né, a consequência natural de todos os perrengues que os personagens vão passando, sejam por suas características próprias ou pelas situações onde eles se encontram. Sim, é o episódio trágico, simplificando, né? Onde alguém vai morrer. Na verdade, esse episódio aqui tem uma grande característica que é exatamente aquela sensação de que isso sim está para acontecer. De fato, há uma tensão crescente durante todo o desenvolvimento aqui dessa narrativa, até que a gente já fica naquela expectativa, né? É agora que vai, é agora que vai. Principalmente quando chega a oportunidade de termos mais um casamento. E casamentos, aqui dentro do contexto das histórias de George R. Martin, sempre dá errado. Vale dizer uma coisa importante, nessa adaptação feita aqui, lá para o livro Fogo e Sangue, que é este daqui. Aliás, se você estiver interessado em acompanhar como é que é a história original escrita pelo George R. Martin, eu deixo aqui na descrição do vídeo um link da Amazon para você poder adquirir esta belezinha aqui e também ajudar o canal, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor se você se vale do link que eu deixo ali na descrição e entra lá no site da Amazon e faz a compra. Na verdade, você pode comprar até os outros livros lá de A Guerra dos Tronos, né? Na verdade, A Canção de Gelo e Fogo. Mas o que eu estava dizendo antes do jabá é que não acontece a violência que a gente acaba encontrando por aqui, desejada por todos nós, justamente nessa cena de casamento. Sim, o desfecho que acontece ali, de fato, está aqui na história original, mas não é neste momento, ou seja, não é no casamento que a tragédia se anuncia e também acontece. Aquelas adaptações que os roteiristas são obrigados a fazer quando eles pegam, né, um belo de um catatal aqui, né, cheio de situações e, claro, para dar ritmo, para incentivar mais a audiência a continuar assistindo o produto, às vezes é necessário, você empurrar um acontecimento mais futuro ou anterior, você coloca tudo numa situação até manjada. No caso, a situação de casório, que vocês lembram, já aconteceu por 2 vezes lá na série mãe. Não vou nem citar para falar aqui para vocês, porque vai que vocês não viram ainda A Guerra dos Tronos, a série também da HBO, e vocês podem ainda assistir sem eu dar um spoiler para vocês. Mas é meio que conhecido, né? Casório nunca dá certo. E digamos então que os produtores aqui então de A Casa do Dragão quiseram pegar este mesmo mote. Fica bacana? Fica. Porque exatamente a gente tem uma sensação que talvez nas outras oportunidades a gente não tinha certeza que isso pudesse acontecer, porque lá na outra série foi a primeira vez, digamos assim. E, na verdade, quando acontece pela primeira vez, ainda, claro, não é uma situação corriqueira. Quando aconteceu pela segunda vez, digamos que foi pego mais ainda de surpresa todo mundo. Quem não tinha os spoilers do que já tinha acontecido nos livros, realmente foi um espanto geral. Agora, quando você está numa série derivada e você já sabe tudo que acontecia antes, quando já se diz, vai ter um casamento de ciclano com fulano, você já sabe que talvez alguém morra. Bom, de qualquer forma, eles quiseram fechar então essa primeira metade da temporada com um grande evento, no caso, um casamento, e também com uma tragédia. Dito e feito, então todo o episódio é armado para a gente comece a ter aquela sensação que lá no meio do casório alguém vai bater as botas. Mas a questão é, quem que vai morrer? Então, para isso, para gerar uma certa dúvida, talvez apostas, logo de cara, nós já temos uma continuidade do o que o Daemon está fazendo da vida. Lembrando, é um personagem completamente enigmático. A gente não sabe direito qual é a batida dele. Na verdade, a gente sabe, né? Ele é um provocador. Na verdade, a gente não pode dizer que ele é um tipo conquistador, né? Que ele quer aquilo e vai atrás e já pega imediatamente. Ele sempre come pelas beiradas.
ele já armou alguma coisa para cima da reputação de sua sobrinha no episódio anterior. E digamos que aqui ele meio que está preparando mais o terreno para o que ele quer fazer a seguir. E sim, logo de cara, aqui na primeira cena, então, desse quinto episódio, nós temos finalmente, né, a aparição da sua famosa esposa, que a gente acaba descobrindo, inclusive, né, por fala dela, que eles não consumaram o casamento. Olha só que interessante. Pois bem, né, ele não vai com a cara da figura de jeito nenhum. E por apenas 2 minutos que ela permanece em tela e viva, a gente acaba, claro, descobrindo a personalidade assim, da esposa de Daemon, que é aquele tipo de mulher independente, decidida, que, claro, não vai se rebaixar a um homem. Quanto mais do que ela considera o Daemon, né, um grande de um banana. Ela joga isso na cara dele e talvez seja até um incentivo para ele fazer o que ele já pretendia, claro, ali na sua ida até a sua, muitas aspas, amada esposa. E ela até mata a charada, né? Ela fica cutucando ele com vara curta, mas ela mesmo acaba descobrindo, peraí, se você ainda não fez tal coisa com a sua sobrinha, ou então com o seu irmão, peraí, agora eu que corro perigo. Ela sacou realmente que ele queria se livrar da sua esposa oficial, claro, tem as amantes também, mas ele queria se livrar dela para poder casar então com a sobrinha. Coisa que ele já, né, meio que fomentou no episódio passado, e aqui ele concretiza. De fato, ele acaba matando a mulher ali, né? E numa situação bem estranha, né? No começo parece que ela tá, eu digo a situação estranha, como ela caiu do cavalo. Pois no primeiro momento parece que ela tá atiçando, inclusive, né, o cavalo, erguendo as patas dianteiras para atacar o marido, já que ela só tinha um arco e flecha, né? Então acho que ela pensou também rapidamente, deixa eu usar meu cavalinho aqui para passar por cima assim desse desgraçado aí, né? No caso, ela não conseguiu e teve até um revés que provavelmente, claro, ele não estava imaginando que isso pudesse acontecer, né? Uma sorte, né? Durante seu ato maléfico, né? Ou seja, ela caiu do cavalo, acabou quebrando, né, a coluna, estava completamente imobilizada ali no chão e ele só terminou o serviço, né? Antes, né? Ela teve que, claro, dar uma cutucada nele também, né? Dizendo que ele era um covarde, que ele não teria coragem, né, de terminar o que ele pretendia, que era de fato, né, terminar a sua vida. Mas não, ele pegou uma pedrinha no chão e, bom, a gente não viu essa cena, né? Cortou para uma imagem, né, de alguém cortando a cabeça de um peixe. Mas a gente entendeu a mensagem, né? Ali quebrou completamente ali a cabeça da esposa. Porque logo em seguida a gente já vai também para outro preparo do que é o desfecho desse episódio, né, que é a decisão, então, de Viserys de casar sua filhinha com o filho de Corlys, que eu confesso não lembro o nome dele, mas também não importa. O que vale é que sim, quando vai se acertar então esse arranjo matrimonial importante para o futuro do reino, o Corlys meio que fica receoso. Peraí, como é que é o negócio, né? Todas as tradições vão ser respeitadas. Aliás, falando em tradição, né? Ele dá uma bela cutucada em Viserys quando ele não vai receber ali na porta do seu castelo, justamente o rei, né? Foi uma ousadia danada, né? Mas depois ele até se ajoelha diante ali de Viserys e meio que tudo fica bem, mas porque, no fundo, o próprio Viserys está se rebaixando um pouco ao Corlys para fazer essa união entre os filhos de ambos. Mas tudo bem, vai. De qualquer forma, questões familiares, né? Aquela coisa do nome, é o nome do pai que vai vingar ali no nome dos rebentos futuros. Sim, ok. Mas o Viserys diz, mas para o primogênito, quando ele ascender ao trono, né? Ou seja, quando eu morrer, quando a Rhaenyra morrer, ele, quando subir ao trono, vai levar o nome dos Targaryen, não dos Valerians. Ok, beleza, não tem problema. Só que tem, sim, um belo de um enredo ali encoberto pela família do futuro rei consorte, que é literalmente que ele não gosta da fruta. Pois é, mas a Rhaenyra até já sabia disso, e até conversa com o seu priminho. A gente sabe, né? Tô sabendo, você sabe muito mais, claro. Você não gosta de... Como é que é? Acho que ela não gosta de ganso, né? Acho que ela não gosta de ganso, ele gosta de pata assada, ou coisa parecida. De qualquer forma, né? Indiretamente ela revela, né, ao primo que sabe muito bem que ele tem outras preferências sexuais. E então eles
acertam um casamento arranjado. Se lá os pais fazem um arranjo político, eles fazem um arranjo carnal, digamos assim, né? Ou seja, cada um come o que quiser, beleza? Mas claro, a gente oferece ao reino, né, a figura, né, do casamento, a figura dos herdeiros. A gente faz todas essas coisas mais mundanas e ficamos com o nosso prazer ao bel prazer, literalmente. Ele concorda, claro, e não tem problema, né? Depois a gente acaba conhecendo o bofe dele, né, o boyzinho, né, tem o nome sugestivo de Joffrey. Pois é, né? Quem vem lá da série mãe sabe muito bem que Ray Joffrey também era um grande de um cara. Enfim, deixa pra lá. O que vale? Sempre lembrando, né, que nomes repetidos é uma coisa muito constante na obra do George R. Martin. Até gera uma certa confusão, né? Vários personagens importantes que a gente acompanha no presente, ou como também do passado, são homônimos e cria uma bela confusão. Mas o que vale é que esta citação aqui é interessante, dele ser um Joffrey também, o boyzinho do filho do Corlys, né? Mas o que vale? Tá acertado então o casamento, então tá tudo bem. Não, também não tá, porque voltando então lá para Porto Real, na viagem ali de navio, né? A gente acaba descobrindo que o Criston, que é o guarda responsável ali pela segurança de Rhaenyra, se declara completamente a ela. Ou seja, aquela noite que eles tiveram, e também pode ser que tenham transado até outras vezes, para ele significou bastante. E ele acaba fazendo uma proposta indecente para Rhaenyra, né? Que, você abandona aqui tudo que você tem aqui, o trono de ferro principalmente, e eu também, né? Meu juramento, a guarda real, e vamos nos mandar, vamos lá para o outro continente, para Essos, e vamos ser felizes. Olha que maravilha, né? Só que não, né? Claro, né? Ela sabe muito bem que isso não rola, né? Ela não vai deixar de ser a herdeira ali do trono de ferro, não mesmo. Por mais que ela queira ser independente, por mais que ela tenha combinado com o seu futuro marido que cada um faz o que quiser da vida, mas mantém as aparências, ela nunca então vai se aventurar para ir para outro continente e ser uma nada, literalmente, né? Não vai perder a boquinha de ser uma poderosa. E digamos que para o lado dela, não tem uma certa novidade para nós que estamos acompanhando a sua história. Mas é curioso a gente perceber como isso dói bastante para o Criston. E realmente ele fica arrasado. Ele acabou com a vida dele quando ele quebrou o seu juramento de celibato, né? Transou com ela e literalmente ao fazer isso, a cabeça dele corre grande perigo. Depois mais para frente a gente entende outros detalhes. Mas realmente ele não podia fazer isso. E uma alternativa para ele continuar vivo, né? Porque se alguém descobre, é morte certa. Mas uma maneira de continuar vivo é fugindo com ela. Só que não tem condição disso. E ele fica numa situação que, pelo menos aparentemente, é apenas um grande desconforto. Mas com certeza ele está completamente arrasado. E a gente entender que ele fica ali mortalmente ferido pelo não recebido ali de Rhaenyra, ofertado pela Rhaenyra, né, realmente justifica o que ele talvez faça a seguir na famosa então cena do casamento aqui, quando ele tem aquela reação completamente intempestiva. Não é intempestiva. Aquilo ali era um reflexo de tudo que estava acumulado, toda a frustração que ela provocou em cima dele. Claro, foi uma ideia despirocada dele, não tinha cabimento, que não tinha sentido de modo algum. Só uma mocinha que leria romances, né, de cavaleiros poderia pensar em tal besteira, né? Essa impossibilidade, que é uma coisa divertida que ficou legal. E falando também em possibilidades, né, em contos de fadas, contos de cavaleiro, né, romances para moças, a gente precisa lembrar também de uma cena muito importante que ocorreu ali também no começo do episódio, que é a conversa final entre a Alicente, a atual rainha, com o seu pai, ex-mão do rei, onde ele alertou-a que, caramba, você preferiu dar apoio a Rhaenyra, não me apoiar. Com isso, você apenas prejudicou seus 2 filhos, porque naquelas, ele tem a certeza, e isso é meio que evidente, porque já foi contextualizado isso, né? Quando ela ascender ao trono, depois que Viserys morrer, ela vai ser contestada de sua herança. E ninguém vai topar que ela esteja ali quando existe um herdeiro homem, né? Que é o Aemon.
melhor, o Aegon, né, que é o primeiro filho ali de Alicente, né? Mas ele alerta a filha, você não é tola, você sabe muito bem disso, mas por que você não quer admitir? Quando você ficou do lado de Rhaenyra, agora você vai precisar da misericórdia dela, porque se ela quiser, se um dia a colocarem contra a parede e dizerem, não, você não é a real detentora do Trono de Ferro porque tem seu irmão, o Marchinho, ela muito bem pode passar a faca nos dois irmãos que ela possui. E simplesmente o assunto se encerra. Ou seja, Alicente começa a acordar para a vida, coisa que ela estava negando até ali. Mas, claro, é só no decorrer aqui do que a gente tem nas cenas a seguir que a gente percebe que ela acaba tomando uma grande decisão. E aí sim, tem também a construção da tensão que a gente vai acabar encontrando lá na cena do casório, porque a gente exatamente não sabe quem pode morrer nessa pendenga toda, como as coisas vão se complicando. Aliás, também um grande personagem que acaba aparecendo aqui numa forma mais absoluta, que é lá o Larys, filho do Mão do Rei, que havia aparecido em 2 episódios passados como um sujeito que apenas ouve, presta atenção nas coisas, inclusive ele diz isso novamente, e ele se mostra uma bela de uma cobra, porque é ele que faz a Alicente começar, de fato, talvez acordar. As palavras do pai talvez não tenham sido suficientes. Causou temor nela, com certeza, quando ele diz, né, seus filhos estão ameaçados pela sua decisão. Mas, quando ele, o Larys, diz que a Rhaenyra tomou aquele chazinho da lua na noite anterior, ela saca, peraí, eu fui enganada, se ela está precisando disso, a mando do rei, e foi o mestre em pessoa que foi oferecer o chazinho para ela, com certeza ela tinha culpa no cartório, realmente ela transou com Daemon. E é isso que ela vai fazer então, quando ela questiona então Criston, só que ela acaba descobrindo que não foi com Daemon que ela transou, foi sim com o Cavaleiro Manto Branco ali. E também tem uma cena muito boa ali, porque ele, caramba, ali de novo, ele acaba explicando, mais uma vez, ratificando, né, que sim, ele está completamente arrasado, principalmente de ter quebrado seu juramento, né, de ter transado com ela e sabendo que vai morrer por causa disso, mas ele até pede, porra, facilita para mim, né, em vez de eu ser torturado, em vez de eu ser castrado, apenas mande me matar. E é curiosa aquela reação dela, porque aí tem um certo misto de traição e também de ciúme, porque a gente precisa lembrar, né, mesmo que, né, aqui no comecinho do episódio, a Rhaenyra tenha dito para o seu futuro noivo, futuro marido, né, e ela prefere pato a ganso, na verdade, ela acha que ela gosta dos dois, né, porque é o que foi vendido pra gente no primeiro episódio e também no segundo, de pequenas situações onde deixava bem claro que a Rhaenyra tem um certo interesse na sua ex-amiga, né, na Alicente. Ela tinha aquela vertente ali de querer talvez algo mais íntimo, mais carnal com a amiguinha, né? Não era apenas aquela questão da amizade. E é curioso que aqui nesse texto aqui, na fala dela para o marido, ela diga que não gosta das duas coisas. Ela prefere algo que... Bom, na verdade ela prefere a mesma coisa que o marido gosta, né? Talvez seja isso. No fundo, não. A gente pode considerar que ela gosta das duas frutas. O marido só gosta de uma. Ou duas. Enfim, a gente não tem certeza a respeito disso. Mas o que vale é que fica uma coisa meio dúbia. Porque, sim, a gente percebia lá no primeiro episódio, no segundo, que a Rhaenyra tinha um certo interesse para com a amiga. Já ao contrário, não. A gente não percebia que a Alicente também gostava dela em termos assim sexuais. E talvez aqui nessa cena, quando ela percebe que foi traída pela amiga com o Sir Criston, na verdade talvez tenha pintado aí sim uma pontinha de ciúme. Como assim? Você não falou que estava ali num tete-a-tete com ele, né? E talvez, entre aspas, tenha me traído também nesse sentido? Não sei. Talvez sim, talvez não. Não dá para entender direito. Lembrando que essas duas abordagens entre as duas personagens não existem aqui no Sangue e Fogo, porque no fundo elas não eram grandes amigas e também não tinha essa intimidade, né, ou uma questão de gosto ali de pato ou de ganso entre as duas também, é uma coisa inventada aqui pela série, mas de qualquer forma, ok. O que vale é que sim, ela entende completamente que a Rhaenyra, por causa ali dessa específica traição, ou não, fofocar junto com ela,
que sim, ela é realmente uma pessoa traiçoeira. Ela não pode mais confiar em Rhaenyra. A Alicente tem essa nítida percepção ali. Não era só mais uma questão de amizade quebrada mesmo. É a confiança que realmente foi para o espaço. Entre as duas não existe nada. E claro, ela faz o comunicado que ela entendeu isso, que a amiga está se construindo uma inimiga, justamente também durante o casório, porque ela chega atrasada naquela boa cena sensacional. Claro, antes dela aparecer em cena, tem a participação de todos os convidados, afinal de contas, é uma situação pomposa, aquela coisa de ter vários dias de comemoração, mas por enquanto, né, temos apenas a chegada de toda a família ali de Corlys, os outros demais convidados. Tem a participação lá do primo da mulher falecida, do Daemon. O próprio Daemon também aparece por ali na maior cara de pau, né? Só para estar, digamos, também uma coisa para fazer com que a gente não saiba direito quem pode morrer ali naquela cena. Principalmente a participação do Daemon ali, e também lá a figura do primo da sua esposa falecida, que cobra, né, fica jogando na cara do Daemon que ele provavelmente a matou. E claro, a melhor parte que lá o boy do futuro marido da Rhaenyra meio que saca na troca de olhares quem é o amante então de Rhaenyra, porque o que foi combinado entre os dois noivos ali era justamente isso, né? Cada qual fica com seu amante. Ela talvez não tenha adivinhado, ela não sabia na verdade antes, mas ali também, por troca de olhares, ela já percebeu. Só que acho que só foi mostrado para nós uma única troca de olhar entre o marido dela e o seu amante. Já ela mesma trocou vários olhares lá com o Criston durante vários momentos ali da dança, aquela coisa toda, mas o cara sacou, né? O Joffrey sacou, só que acho que a grande besteira dele foi realmente ele chegar lá pro Cavaleiro de Manto Branco e dizer, olha, eu tô sabendo que você é amante dela, eu sou amante lá do outro, beleza? Vamos nos unir, porque quanto mais a gente ficar juntos, mais este segredinho duplo não vaza por aí. Claro, é uma situação dúbia, a gente não sabe direito se o cara está ameaçando ou não, apenas firmando um acordo entre cavalheiros, né, de não agressão mútua. É uma coisa meio ambígua. Isso também ajuda a criar atenção. De qualquer forma, o que vale é que a gente tinha várias possibilidades de alguém morrer por ali, né? Principalmente também porque, bicando aí pelas beiradas, de novo o Daemon atuou mais uma vez, né? Ele não foi apenas ali invadir a festa como o bicão para ficar sentado ali na mesa principal. Ele também foi dançar com a Rhaenyra e meio que provocar ela de novo, né? Você podia ser, né, a minha esposa agora que eu estou viúvo recentemente, né? Por que não? E também, né, alguns instantes antes, a própria, né, filha do Corlys também meio que começou a soltar as asinhas para cima do Daemon, né? O que é bastante interessante ali. Mas é naquelas, né? Na confusão que estava certo que ia acontecer no casamento, alguém ia morrer, a gente também podia supor que Daemon, já que matou a própria esposa ali no começo do episódio, também poderia matar ali o pretendente da Rhaenyra naquela confusão que acabou acontecendo ali, né? Aquele bando de gente dançando, ficou um bololô porque alguém começou a brigar e de longe, é até interessante como a cena é construída, um dos pontos altos do episódio, é que a gente tem praticamente a visão ali de onde está o Viserys, né? Ele até, no momento antes de começar a pendenga, ele está quase percebendo que o Daemon está quase tacando um beijo em sua filha, mas aí começa a confusão. E dali, o que acontece? Bom, a gente demora para descobrir exatamente o que está acontecendo ali no bololô. E bom, no final das contas, é o Criston matando lá o Joffrey. Ele literalmente estragando o velório, né? Porque ele acabou com a cara do sujeito, né? Caixão fechado naquela situação. Aí fica a curiosidade do que vai acontecer com ele, né? Porque, caramba, no fundo, ele matou alguém que veio convidado, naquela situação, né? Quem é convidado, quem é recebido por uma família, nunca pode ser agredido, né? Tá certo que a gente sabe que o próprio Corlys, ele sabia que o filho gostava de outra fruta, né? E digamos que quando ele soube, então, quem foi que morreu ali
na pendenga ali contra o guarda real, digamos que ele não tenha falado nada, digamos assim. Ah, quem foi que morreu? Ah, foi fulano? Deixa quieto, não vou reclamar com ninguém. Isso principalmente no contexto aqui da série. No livro, pelo que eu fiquei sabendo, ainda não não comecei a leitura aqui do livro, mas ele é uma figura mais conhecida ali em Westeros. Mas aqui na série, vamos combinar, ele apareceu agora nesse episódio, a gente nunca ouviu falar dele. E parece ser apenas uma pessoa próxima à família, mas não tem uma ligação assim de ser um lord, um cavaleiro. Ele é colocado como um cavaleiro ali no original, né? Mas o episódio, a série, não dá importância a ele. Então tudo bem ele até ser assassinado. É uma situação meio esquisita, mas como eu disse, o Corlys com certeza sabe que ele é o amante do filho. Então se ele morreu, ó, obrigado, seja quem for que matou, bom, ele sabe quem foi, né? Obrigado, valeu, não vou reclamar com o rei que morreu alguém da minha comitiva familiar. Não mesmo. E talvez a gente possa considerar que não vai ter consequência nenhuma ao Criston. A não ser, claro, a própria que ele se auto-impõe, né? Que é exatamente a cena final aqui desse episódio, onde ele vai tentar se matar numa espécie de harikiri e simplesmente, né, a Alicente o detém, simplesmente falando o nome dele. E a gente, claro, já saca que ela tem a partir dali um grande aliado. Aliás, uma coisa bem clara, né? Nesse episódio, ela conseguiu 2 grandes aliados. Lá, o fofoqueiro, Larys, filho da mãe do rei, né? Uma grande de uma cobra, e também esse sujeito um pouquinho instável, que é o Criston. Mas de qualquer forma, né? Ela tem agora ferramentas para trabalhar, então, talvez, a sua manifestação de que agora ela está desgostosa para com Rhaenyra. E sim, claro, ainda não falei a respeito dela, que é exatamente o que ela faz. Também um grande momento desse episódio, onde até a gente pode considerar que é até um belo comparativo com uma outra série que está rodando também nesse exato momento, que é a Mulher Hulk, né? Aquela coisa de série completamente formatada para ser um exemplo de empoderamento feminino, naquela figura de uma super heroína que não faz atos heróicos coisíssima nenhuma, mas a série quer vender que a mulher é toda poderosa e gosta de espizinhar os homens. Mas Mulher Hulk é o exemplo da cor verde em pessoa, só que o tempo todo, a cada novo episódio de Mulher Hulk, a gente percebe que os caras, ou mais especificamente as roteiristas da série, não sabem escrever um certo empoderamento. Elas querem vender essa ideia. As mulheres são fortes, não precisam dos homens, vamos pisar neles e vamos nos valer de uma figura heróica completamente na cor verde. Mas a Alicente faz isso muito melhor, simplesmente sendo empoderada. Aliás, não sendo empoderada, ela não está tentando ser empoderada, porque ela detém o poder. Ela, como rainha, você pode considerar que ela tem o poder? Não, ela está sendo poderosa sendo mulher, se valendo de um elemento completamente característico das personas femininas, que é exatamente o vestido. É através do vestido que ela se coloca como poderosa. Ela não se empodera porque ela já tem o poder, ela é uma mulher. E um objeto completamente feminino é o vestido. E ali no caso, ela entra ali atrasada na cerimônia de casamento, trajando aquele vestido verde, que, claro, Larys até diz para aquele cara que depois acaba salvando Rhaenyra lá na confusão, né? Onde simplesmente a cor verde para sua família, os Hightowers, é a manifestação que eles estão em franco embate com um inimigo. Ou seja, quando ela entra ali no salão do casório, né? Caramba, simplesmente ela para tudo, todo mundo fica em silêncio. Claro, alguns talvez não tenham entendido exatamente a mensagem que ela estava passando de estar trajando o verde. Mas para o bom entendedor sabe que ela está ali em guerra declarada a alguém. Quem? Não sabemos. Aliás, também essa coisa do vestido verde também existe aqui no texto original do George R. R. Martin, também não acontece no casamento. Como eu disse antes, sim, os roteiristas, às vezes eles aglutinam muitos acontecimentos num certo ponto específico para ganhar nós da audiência. E de novo funcionou da mesma forma, tanto a violência ali mais gráfica, mais sanguinolenta, como esse ato de guerra dela. As duas coisas acontecendo no casamento, aproveitando uma grande oportunidade característica, né, de A Guerra dos Tronos, e funciona tudo muito bem, né?
tudo está bem arranjado e gera tensão. Não tem quem não tenha gostado, com certeza, aqui desse episódio. E bom, o casório tendo se transformado num belo de um desastre, a única situação possível é realmente fazer o que estava combinado, né? Que é casar ali os noivos numa cerimônia fechada, obviamente, né? Depois da morte lá do sujeito, ou do assassinato, né? Todo mundo foi embora, né? Não tinha mais clima de festa nenhum, não vai ter dias sequentes, então, de comemoração, né? Não mesmo. E simplesmente, né? Tá lá a família e os noivos, mais o padre, e o casório acontece. E também, num bom gancho para fechar uma primeira temporada, primeira metade de temporada de série, o Viserys acaba caindo ao chão. E que situação que ele está? Morto? Bom, com certeza não, porque a gente pode considerar justamente por causa da cena seguinte, que é a final do episódio, que eu já comentei, que é quando o Criston tenta se matar e a Alicente o detém. Ela está lá dizendo para ele se segurar, não fazer esta besteira, ainda trajando o vestido verde. Ou seja, se Viserys tivesse caído ao chão morto, ela não estaria ainda com o vestido verde. Ou seja, a cena final do episódio ocorreu antes, então, do casório. Ou foi depois, mas Viserys não morreu. O que acho que é mais provável, com certeza. De qualquer forma, o episódio termina em grande estilo, dando 2 bons ganchos de possibilidades de desdobramento, né? O que vai acontecer então com esse casamento que era arranjado, mas foi totalmente atrapalhado, digamos assim, né? A questão, principalmente dos noivos, né? A questão política funciona, acho que não tem como não estar ainda funcional, mas a questão ali do que eles combinaram, dos amantes, bom, ela vai continuar tendo como amante ele? Não, né? O Criston também não vai querer mais ficar com ela, mesmo porque está numa situação que ele se aliou à sua rival, então, a Alicente, né? Não tem como, né? Ou seja, os dois, tanto a Rhaenyra quanto lá o filho do Corlys, eu não consigo lembrar o nome dele, eles perderam os amantes. E aí como é que fica, então, a situação dos dois, né? O pacto que eles fizeram foi pro beleléu. Viserys caiu ao chão. Alicente ganhou 2 grandes aliados, ou seja, realmente um grande fecho de primeira metade de temporada. E por isso que esse episódio aqui é sim sensacional aos grandes moldes dos episódios excelentes lá da série mãe. Gostei muito, eu tenho certeza que todo mundo curtiu esse episódio. Quem não curtiu, acho que com certeza não gosta da série, de como ela se desenvolve e como ela chega a seus clímax, assim, em meio de temporada e principalmente ali no seu 9º episódio e 10º episódio. É uma coisa bem característica, com certeza. Enfim, um episódio sensacional que, claro, para esse 5º episódio da primeira temporada de A Casa do Dragão, é fácil atribuir 5 asteriscos. Ou seja, tudo nos conformes e preparando o terreno para a coisa ficar pior ainda até o final da temporada. Agora eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam realmente comigo que esse episódio aqui foi show e realmente tudo está numa situação muito boa de acompanhar. É isso.